Olá pessoal, boa tarde. Então, estamos trazendo aí as novidades com relação às ações de combate ao coronavírus, e dentre essas ações foi publicado ontem pelo governo federal a medida provisória número 927. É uma medida que traz algumas ações, né, pertinentes à relação trabalhista entre empregador e empregado, para tentar amenizar, para tentar facilitar esse período aí em que muitas empresas estão sendo obrigadas a fecharem, né? Então, dentre essas medidas, nós destacamos aqui os principais pontos para tentar facilitar para vocês, tentar levar de forma mais clara, né, e uma informação oficial, digamos assim, porque tem tido muitas informações que, infelizmente, sem fundamentação, e aí acaba atrapalhando o nosso dia a dia, né? Então, dentre essas medidas, a gente vai destacar a questão do home office, né, que é o teletrabalho. A gente vai destacar a questão da antecipação das férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados. Isso é uma novidade que a MP está trazendo aí. A instituição do banco de horas, né, a suspensão de exigências administrativas no quesito de segurança do trabalho, né, a gente vai estar falando um pouco sobre isso também, e a prorrogação do recolhimento do FGTS, tá, gente? Então, esses foram os principais pontos que a MP trouxe. Algumas coisas são novas, outras já existiam, mas que trouxeram algumas facilidades, né? Então, a primeira pergunta que se faz é: essas medidas, elas são provisórias, serão permanentes, como é que isso vai funcionar? Então, foi publicado um decreto onde instituiu o momento como calamidade pública, e esse processo de calamidade pública ele será até 31/12/2020, pelo menos até o momento. Pode haver uma prorrogação, a gente espera que não. Então, essas medidas terão validade durante todo esse processo, até 31/12/2020, tá bom, gente? Então, não é permanente, é importante que a gente tenha esse entendimento que isso é algo provisório, tá? O que muda em relação ao home office? O home office já era uma modalidade já prevista na legislação, então não é novidade. O que trouxe de facilidade é que antes, para que eu pudesse aderir ao home office, eu teria que fazer um aditivo contratual no contrato de trabalho do meu funcionário e fazer uma anotação na carteira de trabalho. E aí essa MP facilitou, essa MP permitiu que essa modalidade fosse aderida apenas com um comunicado por escrito entre o empregador e o empregado. Então basta que eu comunique com pelo menos 48 horas de antecedência aos meus funcionários para que eles possam estar iniciando essa modalidade. Nós aderimos isso na Controller, né, para não parar, visto que até então todas as obrigações acessórias continuam, todas as declarações que precisam ser feitas ao fisco federal, estadual, municipal, elas continuam, né? Então a gente infelizmente não pode parar nesse momento. Aí vem a segunda pergunta: caso o empregado não possua os equipamentos, um computador, internet, o que é que pode ser feito nesse caso? A empresa pode obrigar que ele detenha esses equipamentos? Não, a empresa não pode obrigar. A empresa pode emprestar, pode fazer um comodato cedendo esses equipamentos para os funcionários, para possibilitar com que eles possam executar essas atividades à distância, tá? De suas residências ou de qualquer outro lugar, tá bom? Com relação às férias, o funcionário tem 6 meses, por exemplo, de empresa, ainda não completou um ano, então ainda não tem o período aquisitivo. A CLT não permite que seja concedido férias individual nessa situação, mas a MP trouxe essa permissão durante esse período aí, de conceder essas férias, mesmo que ele não tenha o período aquisitivo ainda. Então isso aí vai ser um acordo entre empregado e empregador, e pode ser feita a antecipação dessas férias para o funcionário que ainda não tem o período aquisitivo, tá bom? E aí a segunda pergunta: no caso dessa antecipação, funcionário, eu vou ter direito ao terço constitucional de férias? Sim, você tem direito ao terço constitucional de férias, só que a MP permite que a empresa tenha até 20 de dezembro para pagar esse terço. Então a empresa vai conceder suas férias agora, mas ela pode pagar o terço, aquele adicional das férias, até o dia 20 de dezembro. Por que isso, gente? Porque
Foi uma situação emergencial, pegou todo mundo desprevenido. Há muitas empresas, 80, 90% das empresas são microempresas no Brasil. Então não detém uma disponibilidade de caixa imediata para poder dar férias a todo mundo. Então ela facilitou nesse sentido aí, tá bom? O valor das férias, as férias ela é composta pelo terço e mais o valor da sua remuneração, que legalmente a gente tem que receber até 48 horas antes. Como é que vai funcionar nisso esse valor, com exceção do terço que a gente já viu que vai ser pago até dia 20 de dezembro? Então, esse valor a empresa tem até o 5º dia útil do mês sequente para ser pago. Então, a empresa comunicou hoje que vai dar férias ao funcionário. Ele começa daqui a 2 dias porque tem que obedecer o prazo de 48 horas. Então, ela tem até o 5º dia útil de abril para poder estar pagando essas férias. Ok? Então, eu não tenho aquela obrigação de pagar com 48 horas de antecedência. Eu tenho esse prazo aí em relação a isso. Tá bom, gente? O funcionário pode solicitar o abono, pode vender aquelas férias, como já é conhecido, já uma parte das férias pode ser vendida. Pode, só que com uma diferença. Nesse caso, ele só vai poder vender se a empresa aceitar. O normal o funcionário pode solicitar que seja feito e ser um acordo entre as duas. Mas nesse caso, só se a empresa concordar pela MP 927, o funcionário só vai poder vender se a empresa concordar com essa situação. Porque volta aquela situação de caixa, depende de ter recurso para poder pagar, então há todo um processo por trás disso aí. Tá? As regras de férias coletivas mudaram. O que é que mudou em relação às férias coletivas? O que mudou também foi uma facilidade que trouxe, porque anterior à MP, as empresas tinham que comunicar ao Ministério do Trabalho com pelo menos 15 dias de antecedência que iria estar concedendo férias coletivas ou à empresa como um todo ou a um determinado setor. E agora com a MP, a empresa não precisa comunicar ao Ministério do Trabalho e basta comunicar apenas a equipe com o mesmo prazo de 48 horas de antecedência. Tá? Fui informado pela empresa que os dias de paralisação de suas atividades podem ser compensados com futuros feriados. Isso é possível? A MP permitiu que possa se fazer essa compensação com futuros feriados durante esse período de calamidade pública, com exceção dos feriados religiosos. Então, os feriados religiosos eu não posso compensar em hipótese alguma? Pode, desde que haja o consentimento do empregado e do empregador, tá? Mas fora isso, somente os feriados civis, ok? É possível a empresa estabelecer um banco de horas para compensações futuras? Sim, é possível. Isso também foi uma facilidade que a MP trouxe, então não preciso de um acordo coletivo junto ao sindicato, não preciso de autorização do sindicato. Isso pode ser um acordo diretamente entre empregador e empregado, tanto individual quanto coletivo, né? E aí tem 2 requisitos, tá, gente, que eu vou estar trazendo aí. O prazo para compensação dessas horas que serão geradas por esse banco são de 18 meses, contando a partir do encerramento da calamidade pública. Então, levando em consideração que ele se encerra em 31/12 de 2020, tem 1 ano e meio, ou seja, 2021 até metade de 2022 para poder compensar essas horas, tá bom? E as empresas poderão instituir 2 horas diárias de hora extra para aquelas empresas, logicamente, que trabalhem 8 horas, por exemplo. Ela pode estender a sua carga horária lá no dia a dia em 2 horas, de forma que comece a compensar esses valores, sendo que a legislação não permite que exceda 10 horas de trabalho. Então a empresa que já trabalha 8 horas por dia, ela pode estender mais 2 horas diárias para compensar esse banco de horas. Quem trabalha 9 horas, às vezes tem empresas que trabalham 9 horas por dia para compensar o sábado, aí só vai poder estender 1 hora, tá? Não pode exceder as 10 horas, ok? Caso de demissão, gente, o que é que mudou em relação à segurança do trabalho? Se eu demitir um funcionário, eu preciso fazer o exame demissional dele? Não, eu não preciso fazer, desde que eu tenha feito o exame periódico nele nos últimos 180 dias, tá? Então, se tiver algum exame recente de 180 dias para cá, então a empresa isenta, não tem necessidade de estar fazendo esse exame, ok?
que é que mudou em relação ao FGTS? Então as competências, os FGTS das competências de março, abril e maio, que respectivamente os vencimentos serão abril, maio e junho, eles serão prorrogados, tá? Então a empresa não terá essa obrigação de pagar agora e ela pode ser parcelada em até 6 vezes, começando a partir de julho. E esse parcelamento não vai ter incidência de atualização, nem de multa, nem de juros. Então as empresas terão esse fôlego aí de não recolher o FGTS dessas 3 competências, podendo fazer um parcelamento futuro em 6 parcelas. Tá bom? Eu trabalho na área da saúde, gente. Pessoal de hospitais, de clínicas, desse ramo de saúde como um todo. Né? A empresa pode me convocar, eu estou de férias, a empresa pode me convocar, interromper minhas férias para retornar? Pode, em função do momento que a gente está passando. Então, as empresas de saúde que têm funcionário de férias pode estar, ou férias, ou licença não remunerada, alguma coisa nesse sentido, pode estar convocando um funcionário aí para ser interrompido esse período e vir contribuir com essa situação. Tá? Fui contaminado com coronavírus. Tenho direito à estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses quando eu retornar ao trabalho? Não. Não é considerado como doença ocupacional, tá? Essa situação da contaminação, salvo se ficar comprovado o nexo causal. Então, se realmente a empresa ocasionou aquilo ali, tá bom? A convenção coletiva, ela está vencendo agora dia 31 de março, por exemplo. E aí tá essa situação, ninguém pode se reunir, o que é que pode ser feito? Então ela pode ser prorrogada a critério do empregador pelo prazo de 90 dias. Tá? Então essa situação, esses contratos, eles ganham essa prorrogação de prazo aí. Então, gente, basicamente esses são os principais pontos que a gente está tentando expor aí para vocês. Se houver qualquer dúvida, vocês têm o nosso contato através do Insta, né? E pode estar mandando as dúvidas aí que a gente vai estar tentando ajudá-los, tá bom? Forte abraço, sou Francisco Júnior, contador, sócio da Controller Contadores Associados. Obrigado.